Olá, seja bem-vindo à Semana Temática Grandes Educadores. O nosso entrevistado é o professor da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e da Estácio de Sá, Marcos Silva. Ele vai conversar com a gente sobre os grandes desafios a serem enfrentados por professores e escolas nesse novo milênio e como a tecnologia interfere na educação. Olá, professor. Muito obrigado pela sua participação aqui na nossa TV Escola. É um prazer. Marcos, sobre a educação à distância, eu queria que você falasse um pouco dela, sobre como é que as pessoas podem utilizar a educação à distância através da internet, as instituições que oferecem esse tipo de ensino. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Perfeito. Olha, em primeiro lugar, quero dizer que essa é uma área que eu venho pesquisando já há 15 anos e cada vez mais motivado com o que vem ocorrendo, né? No sentido de pesquisas. Eu vejo o seguinte, que a gente está crescendo no sentido da internet. A internet trouxe um salto qualitativo enorme para aquilo que se chama educação à distância. Tanto que hoje em dia nem é mais o caso se dizer educação à distância, porque uma vez que você está nas interfaces da web, né, fórum, chat, wiki, você está muito próximo. É a chamada presença virtual. É possível olho no olho online, né, a proximidade. Inclusive, recentemente, orientei uma dissertação muito interessante sobre essa proximidade online, né? Como é que o professor pode conquistar isso para garantir a adesão do cursista, né? O envolvimento do cursista, a seriedade do trabalho. Mas o que a gente vê é o seguinte, que há tempos atrás nós tínhamos a educação via TV, via rádio, via impressos. É a chamada EAD, Educação à Distância, via meios unidirecionais. Agora com a web nós demos o tal salto qualitativo, quando você tem numa espécie de site chamado Ambiente Virtual de Aprendizagem, uma série de interfaces que eu já citei. A mais comum é o blog, é o fórum, é o chat, né? O wiki também, cada vez mais comum, que é exatamente um espaço de você produzir textos coletivos. Os fóruns é o espaço de você conversar com todos, trocando ideias, né? E o chat, já conhecido, onde você pode, no tempo síncrono, né, conversar com seus alunos, com seus cursistas, aluno com aluno. Aí é possível você construir seriedade, educação de verdade. Porém, há problemas graves no seguinte sentido. A educação à distância online, ela está muito no terceiro grau, no ensino superior, na pós-graduação. Ela ainda não está presente no ensino fundamental, embora haja algumas iniciativas aqui e ali. Mas, enfim, eu acredito na educação à distância, agora com essa ressalva. É preciso que haja um processo semipresencial. Porque seria uma covardia você formar o cursista somente online, né, sendo que ele vai atuar no presencial da vida. Imagine você formar professores online para atuar em ensino fundamental. É preciso, portanto, que a educação à distância, a educação online, ocorra no semipresencial, que haja os tais polos, né, com frequência dos cursistas e docentes ali, e que o chamado tutor atinja o status de mediador docente. É preciso a gente criar um novo professor para esse novo tempo que se apresenta? Sim, de fato, a formação de professor deixa a desejar. As escolas de pedagogia, né, não estão preparando professores para o espírito do nosso tempo. É preciso que a sala de aula seja simpática, seja interativa, seja colaborativa. As palavras-chave, né, que definem hoje o espírito do nosso tempo são colaboração, compartilhamento, interatividade, né, cocriação. Então, a pedagogia, ou seja, a didática, o currículo, precisam contemplar essas dinâmicas colaborativas. O alunado sai das redes sociais, dos games, onde eles operam com interatividade, e vem para uma sala de aula chata. O que é que eu chamo de uma sala de aula chata? Aquela unidirecional, baseada no falar, na oratória, no falar ditar do professor, baseada na reprodução de esquemas prontos, fechados. O aluno não pode contestar às vezes, não pode debater, né, trocar. A propósito, eu tenho um aluno na UERJ que me disse a seguinte frase, referindo-se aos professores chatos que ele tem, né? Ele diz o seguinte, quanto mais Sorbonne, menos interativo. Então, esse aluno foi na mosca. Ou seja, de fato, quanto mais empáfia, quanto mais diploma, quanto mais canudo, mais autoridade
autoritário, mais nariz em pé. Os cursos de pedagogia, a formação de professor, precisa botar o dedo nessa ferida. E a ferida maior se chama unidirecionalidade. O professor está acostumado, não por culpa dele, por causa mesmo do espírito do tempo que ele viveu, onde ele só tinha televisão. Eu questiono a televisão, mas eu gosto dela. Ou seja, a televisão que transmite, o padre que transmite, o cinema que transmite, ele sempre viveu a cultura da transmissão. Então ele vai repetir essa cultura na sala de aula. Aí é que vem a formação de professor, formação continuada, mexendo nessa cultura da unidirecionalidade, convidando esse professor a posturas interativas, colaborativas. O tempo agora é da colaboração. Perfeito. Né? Eu sou defensor daquilo que eu venho aí desenvolvendo, chamado pedagogia do parangolé. Hélio Oiticica criou um conceito de arte, que é exatamente uma capa labiríntica cheia de camadas, e com ela ele questionou o conceito de arte até então, ou seja, o quadro na parede, a escultura em cima do pedestal, para você assistir. A proposta do Oiticica com o parangolé é outra, é um conceito de arte para você vestir, operar com seus elementos e colaborar com o próprio artista. Você pode entrar na capa com seus colegas e operar possibilidades. Por isso ela é labiríntica, porque ela permite diversos elementos para você, com sua criatividade, sua autoria, sua autonomia, desenvolver conhecimento. A escola formar cientistas e doutores é, de certo modo, até fácil, mas a dificuldade está em formar bons seres humanos. Você concorda com essa afirmação? Concordo plenamente. Inclusive, estou me lembrando agora de um sociólogo francês muito importante, chamado Jean Lyotard. Esse sociólogo escreveu um belíssimo livro chamado A Condição Pós-Moderna, onde ele vai falar da decadência do ensino no tempo que ele chama de pós-modernidade. E uma das questões que ele vai colocar é exatamente a seguinte: a escola está mais preocupada, a escola, a universidade, mais preocupada em formar pessoas para o mercado de trabalho, né, do que pessoas para mudar o mundo. Né? Então, essa coisa do ideal, da ideologia, da preocupação com o coletivo, com o social, isso está minguando na educação, principalmente na educação universitária, o que é um gravíssimo problema. Então, eu vejo muitas vezes os cursistas, né, universitários, muito mais inquietos em se colocar no mercado de trabalho e muito pouco, né, preocupados com a questão política do país, com as questões sociais, né, presentes, cada vez mais medonhas. Né? Então, quer dizer, a educação não está fazendo essa ponte, né, não está ajudando o sujeito a se situar no seu tempo histórico, inquieto com a mudança desse tempo histórico. A escola tem a obrigação de dar ao aluno esse senso crítico, né? Com certeza, porque, olha só, educar não é meramente instrumentalizar o sujeito com algumas informações sobre a raiz quadrada, sobre a análise sintática, não. Educar o sujeito é formar a cidadania, é formar o homem inquieto com questões sociais, políticas, né, mobilizado com inquietações, capazes de mobilizar o sujeito a sair da pasmaceira individualista do nosso tempo, né, e se engajar em questões sociais. Quer dizer, o emprego do sujeito precisa vir junto com preocupações sociais e não meramente para ele satisfazer seus interesses imediatos, né? Comprar o seu último celular. Ou seja, é preciso se preocupar também com as questões graves, cada vez mais graves, que marcam o nosso tempo e que vão marcar ainda mais, porque, como dizem os sociólogos, o futuro é medonho. O futuro não é final feliz. Então, a escola, eu vejo ela muito pouco atenta, muito desengajada em relação a isso. Haja vista a desmobilização estudantil que nós vemos hoje. Né? Hoje, o estudante, salvo alguns casos, com certeza, estão mais preocupados com a sua carteirinha estudantil para entrar no cinema pagando meia, no teatro pagando meia, do que, de fato, com preocupações sociais mais candentes, mais, digamos, eloquentes que a gente vive hoje. Você acha que falta uma ideologia ainda, então, nesses jovens atuais? O Cazuza andou dizendo que os seus heróis, né, suas ideologias estariam mortas. Não podemos pensar assim. A escola só se alimenta de ideologia, de inquietações históricas. Caso contrário, ela vai cair na mera instrumentalização, né? O que será um desastre social. Professor, muito obrigado pela sua participação na nossa TV Escola.